Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nós vamos entrar agora num assunto um pouquinho diferente, que é testes automatizados. Nesse caso, são testes especificamente para back-end, tá? Para as nossas APIs com Spring. A gente vai usar basicamente três carinhas aqui, que eu já vou falar o que, que eles são e para que servem, que são JUnity, Jacoco e Mockito, tá? Esses nomes engraçados aí, mas eles são ferramentas essenciais para a gente conseguir fazer testes automatizados no nosso back-end. Pois bem, o que, que a gente já fez até agora, só para a gente recapitular o que, que a gente está, a trilha que a gente está caminhando, tá? A gente já desenvolveu várias coisas com back-end, a gente já aprendeu toda essa parte aqui de Spring Boot no back, a gente já sabe o que é uma API RESTful, que é o que a gente está fazendo, né, com os padrões da arquitetura REST, controllers, services, repositories, SGBD, que a gente está usando MySQL, DTOs a gente dispensou, mas vocês sabem para que serve. E a gente está basicamente com essa parte de baixo verdinha já toda explicada nos vídeos, né? Vocês já são capazes de desenvolver APIs básicas aí de uma forma bem bacana. E agora a gente vai falar sobre esse quadradinho aqui, ó, que são ferramentas de testes automatizados para o back, tá? Então aqui onde entra o Mockito, de Unity e o Jacoco, que não está aqui, mas né, ele vai entrar também. E aí a gente já falou também sobre protocolo HTTP, formato JSON, comunicação, né, usando requisições HTTP e response HTTP. Isso daqui também já está ok. E aí falta só JWT, que é algo que a gente vai falar mais para frente, e toda a parte de front que a gente não começou ainda. E depois os testes para front com ferramentas específicas para a linguagem TypeScript e JavaScript para a gente fazer os testes. Então, já aprendemos a parte verde aqui e a gente vai focar nos próximos vídeos nesse miolinho aqui, que são os testes automatizados para o back-end. Pois bem, vamos lá. Antes da gente falar, meter a mão na massa, sair programando loucamente, né? A gente tem que entender alguns conceitos, a gente precisa ser um programador consciente e que a gente entenda o que a gente está fazendo, tá? E eu preciso trazer aqui algumas coisas antes de falar de testes automatizados. Então a gente tem dois conceitos chamados build e deploy. Build é basicamente você compilar a aplicação e deixá-la pronta para implantação, né? Você deixar os arquivos necessários prontos para publicação, para implantação em si, né? Tanto do back quanto do front. A gente tem processo de build para o back e para o front. Depois a gente junta esses dois e coloca no servidor, ou imagem no servidor. E aí colocar no servidor se chama deploy. Tá? Implantar algo num servidor de produção a gente chama de deploy. Então o build é basicamente compilar a aplicação. No caso do back, que a gente sabe que o back, por ser feito em Java, ele é compilado de Java para class, e aí a máquina virtual do Java, né, ela interpreta, então é uma linguagem compilada e interpretada. Então, no processo de build ocorre essa compilação para a class. Com esse monte de arquivo compilado, né, geralmente gera-se um arquivo .jar no final, que é o que a gente vai usar do back para pôr em produção, que seria o processo de deploy. Por que eu estou falando isso? Porque no processo de build, que é quando a gente compila, existem algumas etapas que a própria IDE coloca, outras que a própria estrutura da sua aplicação coloca e outras que você inclui no .xml. São etapas que acontecem para daí gerar o jar para você usar em produção. Uma dessas etapas são os testes. E o que quer dizer isso? A gente pré-programa alguns testes, então é um algoritmo, né, ou vários algoritmos. A gente pré-programa e eles são utilizados na etapa de build para ver se eles estão passando no teste. Tá? Se a tua aplicação está passando nos testes. Se a sua aplicação passar nos testes, o build ele pode seguir. Se não passar em algum dos testes, o build para e não gera o arquivo para você usar no servidor de produção depois. Então é importante saber que testes são usados no processo de build como uma etapa para depois ser feito o deploy e somente é concluído o build após passar em todos os testes. Tá? E o que são testes automatizados? Além de ser uma etapa do build, teste automatizado não é você testar aleatoriamente a aplicação o tempo todo, colocando um system.out.print e tudo mais. Isso são sim testes, mas são testes simplesmente. Testes automatizados
é uma coisa um pouco mais profissional. Você vai programar cenários. Então você cria cenários em que você define alguns valores de entrada, testa os seus métodos, né, ou áreas maiores da sua aplicação, e você espera, coloca um retorno esperado e compara se o retorno esperado por você é o mesmo que a aplicação devolveu. Tá? Se a aplicação devolver algo que você espera de fato, você, ser humano, que está colocando ali o valor esperado, quer dizer que a tua aplicação está se comportando do jeito que você imaginou que ela deveria se comportar, do jeito que deveria ser. Se não devolver o valor, que é o valor que você esperava, ou você errou no teste, ou a tua lógica de programação está errada. Então, o objetivo do teste os testes automatizados é a gente conseguir identificar falha, bug e um monte de coisa relacionado ao programador no back-end. Nada fora disso, tá? A gente não vai querer saber se o banco está errado nesse primeiro momento. É só se tem alguma falha de lógica de programação. Tá? E desenvolvedor ou analista de testes é o cara que vai trabalhar desenvolvendo basicamente os testes que são mais usados no mercado, que são os testes unitários ou de unidade, né? E os testes de integração. Empresas que não têm analista de testes, o tester, né? Eles usam algum dos desenvolvedores para criar essa etapa de testes antes de fazer o build, né? E fazer a produção, o deploy da aplicação. E tem um cara um pouquinho mais um aspecto um pouquinho mais cuidadoso, digamos assim, mais focado em testes, que é o QA, né? A galera traduz um pouco para analista de qualidade, embora não seja essa tradução literal, mas é como se fosse um analista de qualidade mesmo. Ele é um cara um pouco mais focado na qualidade e da segurança da aplicação, e não somente em testes de integração, testes unitários, testes muito técnicos. Ele olha para a aplicação em termos de segurança, se a aplicação ela tem algum vício de programação, se tem áreas com redundância de código, né, se a cobertura dos testes não está suficiente, então confiabilidade dos requisitos. Então é um cara que vai olhar sempre os requisitos que foram levantados em uma etapa específica do projeto e com o que foi desenvolvido para ver se está de acordo, porque por mais que algumas funcionalidades possam passar em testes unitários de integração e de lógica em si, às vezes não é o que o cliente pediu. Então, o analista de qualidade, ou QA, ele vai fazer essa análise no sentido de verificar se o que o cliente pediu é o que foi desenvolvido, além de outros aspectos de testes, né, de caixa preta, de caixa branca, um monte de coisa que ele pode fazer para verificar a usabilidade e outros aspectos também, tá? Pois bem, então eu já falei que testes automatizados são diferentes de testes por observação, são testes pré-programados, são algoritmos que são feitos em uma área específica de um projeto. Por que testar? Imagina se você trabalha numa empresa e você desenvolveu uma lógica complexa num método específico, e aí beleza, tem um time com 5 desenvolvedores ou com 10 desenvolvedores, você deixou a tua lógica pronta lá, e aí você foi pegando outras coisas do backlog ali, foi desenvolvendo. Se passaram 6 meses, e nesses 6 meses a galera mexeu no seu método, que você criou de forma complexa. E você só vai descobrir daqui 6 meses, e aí você percebe que todo o desenvolvimento a partir dessa alteração desse método foi comprometido. Então você teve uma série de erros de lógica de desenvolvimento por conta de um método que foi mexido, e você só descobriu lá no final. Os testes automatizados, eles vêm para evitar esse tipo de problema. Então, vocês conseguem descobrir o erro de forma mais rápida. Isso custa menos dinheiro numa empresa, porque se você demora a descobrir o erro, você vai ter mais coisa para arrumar, e isso custa horas de programação, e horas de programação equivalem a valores, né, monetários aí. Então, você tem, quanto mais cedo você descobrir, mais barato vai ser para consertar. E assim, a gente sempre vai ter erro de lógica, bug, falha, porque são seres humanos que estão desenvolvendo. Então, é essencial que tenham testes pré-definidos e que esses testes sejam executados sempre. E esse sempre, minimamente, ele tem que ser executado na hora de fazer um deploy de uma sprint da aplicação, de uma entrega parcial, né? Então, se você for fazer uma sprint, você vai ter que fazer um build para daí fazer o deploy. E daí, nessa etapa de build dessa sprint, você vai conseguir identificar que tem um problema ali e consertar de forma mais rápida. Tá? Então, por que testar? Para você identificar os problemas de forma mais rápida, resolver de forma mais rápida e menos custosa. O que você deve testar? Aí a gente
fica uma pergunta, né? Que área que tem que ser testado, ou quanto tem que ser testado, né? Eu posso até colocar aqui o que devo testar e quanto testar. Quanto mesmo, né? O que eu devo testar? Primeiro, quando você define os requisitos nas etapas iniciais de um projeto de desenvolvimento, você define lá que os requisitos funcionais, você tem uma classificação de risco daquela funcionalidade. Quanto mais crítica for a funcionalidade ou mais complexa, aí que você tem que focar nos testes nessas partes mais complexas para você, que são mais propícias a erros, entende? E aí, assim, na dúvida, existe uma convenção que você tem que cobrir, em termos de linhas de código, entre 50% e 70% do seu código com testes. Isso se chama code coverage, ou seja, cobertura de código. E isso é um percentual. E o percentual define qual percentual de linhas de código que o programador desenvolveu que os meus testes devem cobrir. Para você não testar nem de mais nem de menos. É um parâmetro legal aí entre 50% e 70% de cobertura de código. Isso a gente vai ver também. Tem uma ferramenta específica que faz isso. Níveis de teste, a gente vai focar somente em testes unitários ou de unidade e testes de integração. Por quê? Porque são inúmeros testes e a gente tem que trazer o que mais é usado no mercado. Tá? Esses são os testes mais básicos usados no mercado. Os mais complexos a gente pode fazer vídeos complementares depois. Beleza? Pois bem, esses dois testes que a gente vai utilizar, testes unitários ou testes de unidade e testes de integração, eles têm uma diferença conceitual, né? Na prática a gente programa de forma parecida. Os testes unitários ou testes de unidade são testes que são feitos em métodos da aplicação que fazem uma única coisa, são métodos pequenos que não se comunicam com métodos de outras classes. Exemplo, aquele nosso método somar da nossa aplicação de cálculos, que a gente fez alguns vídeos, né, para trás, aquele método somar, se eu fizer um teste daquele método, ou seja, mandando parâmetros e testando o retorno, eu estou fazendo um teste unitário ou um teste de unidade. Por quê? Porque ele executa só aquele trecho de código e ele não se comunica com nenhum método de outra classe. Agora, se eu testo um método, por exemplo, um list all, um find all da controller ou do service que seja, eu já sei que não vai ser um teste de unidade. Por quê? Porque se eu testar um método find all, seja na controller ou no service, a controller vai chamar o service e o service vai chamar o repository. Então, dentro do repository da controller do service tem os métodos find all. Então, uma fica chamando a outra. Essa comunicação que acontece entre métodos de uma classe para outra caracteriza o teste que você está fazendo como teste de integração. É porque está tendo uma integração entre as classes, tá? Então você tem a controller aqui, o service aqui e o repository. Você faz um teste no find all aqui, a hora que você testar ele vai executar o service, vai executar o repository, vai voltar para o service. Rolou uma integração entre as classes. Então, o teu teste é um teste de integração pelo fato do método que você está testando se comunicar com outros métodos. Agora, se eu faço um teste diretamente no método somar de um service, e esse método somar recebe dois parâmetros lá para somar dois números e ele faz a conta e retorna o resultado, só no service, sem se comunicar com mais nada, esse teste que eu estou fazendo é um teste de unidade. Tá? A gente vai entender melhor isso na hora que a gente estiver programando os testes, beleza? TDD, só para fins de conhecimento, nós não vamos usar, mas é para vocês conhecerem que existem outras formas de desenvolvimento, isso aqui é uma metodologia de desenvolvimento, que são baseadas em um fluxo diferente do que a gente está acostumado. TDD e BDD, que não está aqui, são duas culturas ou metodologias de desenvolvimento que se baseiam nos testes. Então, quem desenvolve uma cultura do TDD começa a desenvolver uma aplicação a partir dos testes, dos cenários criados no levantamento de requisitos. Ah, quando eu salvar tal coisa, eu tenho que verificar tal campo, tal campo, tal campo. Então, ao invés de desenvolver essa lógica, cria-se um cenário de teste. Enquanto esse teste estiver dando erro, o desenvolvedor vai criando as classes e a lógica de programação baseado nos erros dos testes. É uma cultura, né, que é utilizada em algumas empresas. Eu, particularmente, não gosto muito dessa metodologia,
Prefiro desenvolver a partir dos requisitos, depois fazer os testes para poder ver se não tem falha, do que começar pelos testes, tá? Então, opinião pessoal, mas existe. Então, TDD, Test Driven Development, BDD, Behavior Driven Development, são duas metodologias ou culturas de desenvolvimento de empresas mais norte-americanas aí. No Brasil não é tão usado, tá? Mas para vocês saberem que existe. Cenários de teste é algo que a gente precisa saber, ou seja, tudo que a gente usar para fazer um teste específico é um cenário. E para fazer um teste, você tem que determinar, olha, vou fazer um teste enviando tal parâmetro com tal valor e eu espero que nesse teste com esse parâmetro o retorno seja isso. Ou eu vou fazer um outro teste aqui, vou mandar um dado zoado para que a aplicação dê um pau lá e eu espero que realmente dê esse pau. Eu consigo fazer uma asserção dizendo que esse tipo de invocação de método com esses parâmetros tem que dar um problema. Se ele der um problema, é o que eu esperava, vai passar no teste, tá? O que não pode acontecer eu espero que dê um problema e a aplicação não dá um problema. Ela calcula e manda algum resultado para o usuário. Imagina, for um sistema de financeiro que deveria dar um problema numa conta e ele dá um resultado e manda esse resultado para o usuário. Então, também é um problema quando a aplicação não gera um erro, quando você espera que seja gerado um erro, uma exceção, alguma coisa assim. Então, a gente consegue criar cenários para problemas específicos para a gente analisar se tem alguma falha de lógica, ok? O que a gente tem aqui como ferramentas, tá? E a gente vai falar onde que a gente escreve esses testes também. Então, eu disse para vocês que nós temos o tal do JUnit, o Mockito e o Jacoco, que são as principais ferramentas que nós vamos usar, tá? JUnit é o framework de teste e ele traz também, junto com ele, o executor de teste em si, né? Então, além de você escrever alguns métodos e usar algumas annotations do JUnit, você consegue executar, rodar parte da aplicação ali na parte dos testes com o JUnit. Então, ele também é um executor. Um frameworkzinho que faz teste, tá? E o Mockito é uma biblioteca que é usada em conjunto com o JUnit para você mocar dados. O que é mocar? Eu acho que até não falei aqui nessa parte aqui. Aqui na etapa de níveis de teste tem uma parte aqui que eu não falei, que está escrito aqui embaixo, que é proibido conectar ao banco de dados e sair da rede quando a gente estiver testando. Nós temos que mocar, está escrito aqui no cantinho. O que é mocar? Quando a gente vai fazer um cenário de teste, o nosso objetivo é encontrar falhas, erros do programador, erros de lógica do programador naquele código do back-end. Eu não quero saber se tem um erro lá no ViaCep, se eu consultei o ViaCep, ou se vai ter um erro no banco de dados. Não é o meu objetivo, tá? Meu objetivo é identificar falha de lógica no código que o programador desenvolveu. E aí, eu tenho que isolar toda essa parte externa. E o que é mais escancaradamente externo quando a gente olha para uma aplicação? Quando eu olho para o repository, eu sei que o repository vai conectar no SGBD e vai fazer conexão com o banco, certo? Vai ter uma base de dados lá, no caso desse print aqui, nossa aplicação de cálculos, ela tem um carro em cálculos, né? O nome está errado aqui, mas no caso de carro, eu vou ter um carro repository que vai conectar com o banco, e aí eu não posso deixar essa requisição, esse teste, fazer conexão com o banco. Eu tenho que forçar os dados que são requisitados para o banco ou enviados para o banco serem fixos, tá? Para ele não ter dependência do banco. Vamos supor que o banco caia e eu vou tentar fazer um teste e o banco está fora. Isso não pode acontecer. Então eu vou mocar os dados, ou seja, ao invés de eu ir para o banco, num caso de um find all, e trazer uma lista de carros, eu vou configurar o teste para que, quando alguma parte do meu teste chegar no meu repository, no método find all, ao invés de ir para o banco, ele traz uma lista de carros fixa para mim, uma lista fixa que eu pré-defino. Isso é mocar, tá? Você disfarça que vem um dado, você disfarça que vem um dado do banco sem vir do banco especificamente. Você programa esse dado que vai ser retornado, tá? O Jacoco é uma ferramenta para verificação de cobertura de testes. Vocês lembram que eu falei que o quanto eu tenho que testar? Existe uma convenção que de 50% a 70%
de cobertura de teste. O que eu quero dizer com isso? Se você desenvolveu 2.000 linhas de código, juntando controller, services e tudo mais, você precisa criar testes que os testes atinjam as 50% das linhas de código que você desenvolveu. Então você tem que testar algum método da controller que vai consultar algo do service, que o service vai chamar o repository, e toda essa área que está sendo chamada, ele está cobrindo, tá? Ele está executando o teste. E aí, eu não posso deixar muita área de fora. Então, eu tenho que colocar de 50% a 70% de testes que atinjam essas áreas específicas, tá? Não necessariamente aumentar o número de testes aumenta o percentual de cobertura. Você pode ter muitos testes fazendo testes na mesma área, então você vai estar cobrindo 10% o tempo todo com 200 testes, ou você pode ter 15 testes bem espalhadinhos e cada teste fazendo um teste em uma área específica da aplicação, cobrindo mais a área da aplicação, né? Então, a gente tem que criar os testes pensando em expandir a área de cobertura em partes diferentes da aplicação e não fazer muito teste em um método específico que a gente não vai conseguir aumentar esse percentual tão rápido. Precisa de alguma dependência extra no POM? Se a gente criou a aplicação lá pelo Spring Initializer, quando a gente coloca o Spring Web, já vem automaticamente essa dependência chamada Spring Boot Starter Test. Dentro desse carinha aqui, já tem o JUnit e o Mockito, só não tem o Jacoco. O Jacoco, quando a gente for mexer com ele, eu vou falar o que a gente precisa trazer, tá? Mas por enquanto, o Mockito e o JUnit que a gente vai usar primeiro, eles já estão embutidos nessa dependência. Dá uma conferida no POM XML da aplicação de vocês se essa dependência está aí. Se por acaso ela não tiver, né, vamos supor que vocês criaram uma aplicação a partir da própria IDE, pode ser que não esteja lá no POM. Aí tem que trazer essa dependência para que a gente consiga enxergar as annotations do JUnit e os métodos do JUnit e do Mockito, tá? Então, só conferir, mas provavelmente já vai estar aí. E onde que a gente faz os algoritmos mesmo de testes, né? A gente faz os algoritmos de testes aqui dentro da estrutura do nosso projeto. Aqui, ó, eu tenho o source main Java, que é onde tem os pacotes, os packages, né, que a gente criou, né? App controller, entity, repository, service. A gente tem o source main resources, que é onde fica, deixa eu só puxar a minha linha para cá, que é onde fica o Web Application Properties, configuração do banco e configurações gerais da aplicação. E eu tenho o source test Java, que vem também quando eu crio uma aplicação com a estrutura do Spring Boot. E aí eu crio os packages e as classes aqui dentro para fazer testes, tá? Provavelmente, quando vocês criam uma aplicação do zero, já vem um package meio aleatório aqui, uma classe aleatória de testes. Eu sugiro que vocês deletem e criem as classes do zero, tá? Porque vem sem padrão. E o ideal é que a gente mantenha o mesmo padrão que a gente tem em cima aqui. Então, se eu chamo de App Entity, App Repository e App Service, eu vou manter os mesmos nomes de packages aqui embaixo. Então, né, se eu vou testar um método da controller, então eu crio um App Controller, que é um package com o mesmo nome do package de cima. E aí eu crio uma classe chamada Cálculo Controller, que é o mesmo nome que tem a classe aqui em cima, e eu só finalizo ela com teste. Porque eu não posso ter classes com o mesmo nome daí, né? Então, eu vou colocar carro controller e carro controller teste. Então, todas as classes que eu vou usar para testar algum método de uma classe específica, eu uso o mesmo nome da classe aqui embaixo e finalizo com teste. Então, aqui embaixo, eu estou dizendo que eu vou fazer testes na classe cálculo controller, que está aqui em cima, né? Lembrando que eu estou falando da seção de testes. E eu vou fazer testes na classe cálculo service, que está aqui em cima também, e eu finalizei ela como teste. Beleza? Essa é a área que a gente vai utilizar para escrever os nossos testes. Vamos fazer um resumo. Esse vídeo aqui, esse é um vídeo, acho que mais conceitual do que prático, tá? O próximo vídeo a gente faz já na prática os testes para entender como funcionam os testes de integração e unitários. Vamos fazer um resumão dos conceitos abordados e as palavras aqui, tá? Então, o que é build? Build é o processo de compilação da aplicação para uma posterior implantação, tá? Você compila a aplicação. O que é o deploy? Deploy é pegar essa aplicação compilada, o arquivo jar, por exemplo, de um back-end, e colocar em um servidor de produção para rodar, né? Então a gente está fazendo um deploy. O deploy ele pode ser feito em ambiente de produção ou homologação.
Ambiente de homologação é um servidor que você coloca lá para alguém validar aquela aplicação, tá? Fez um deploy no ambiente de homologação para um time da empresa avaliar se aquilo está correto e validar o uso da aplicação. E o deploy em produção, a palavra produção é colocar para o cliente usar no final das contas, tá? Ambiente de produção é um ambiente final, real. Então, deploy é implantar a aplicação. Relação entre build e testes. Relação entre build e testes é que testes são utilizados em uma etapa do processo de build. Então, o build são várias execuções, né? Ele começa a rodar lá no console várias coisas, a gente vai ver isso depois. E uma das etapas é rodar os testes automatizados. Se todos os testes passarem, todos, aí o build ele é concluído, tá? Gera-se o arquivo jar da sua aplicação. Analista de testes ou tester é o cara que vai desenvolver os testes mais técnicos, que seriam lá os testes de unidade, testes de integração. O QA é meio que traduzido como analista de qualidade. Ele foca não só nos testes em si, mas na qualidade da aplicação, na conferência se os requisitos levantados batem com o que foi desenvolvido, né? A confiabilidade do que foi desenvolvido em relação aos requisitos, segurança da aplicação, né? Análise de cobertura de testes. Então ele tem um papel um pouco mais focado só em segurança e qualidade. E o analista de testes nem sempre, às vezes é um próprio desenvolvedor que é designado para ser analista de testes, para desenvolver os testes mais básicos, técnicos, e ele também desenvolve a aplicação. Tá? São profissionais com competências um pouco diferentes. Por que testar? Né? A gente testa para evitar problemas e identificar problemas de forma mais rápida para custar menos e para a gente corrigir mais rápido. Quando testar? Pelo menos antes da entrega antes de qualquer entrega parcial. Então, se a gente trabalha com Scrum, tem as sprints lá de 15, 20 dias, a gente vai precisar fazer um deploy, provavelmente, da aplicação. Às vezes a análise é de código, mas é bom fazer um build ali para poder verificar se está passando em todos os testes. Então, minimamente, a cada sprint tem que rodar os testes para ver se está tudo funcionando. Mas o ideal é que seja antes disso, todo dia, está desenvolvendo, tal, roda os testes ali para ver se as lógicas estão passando, tá? Quanto testar? Aí entra o tal dos 50%, 70% de cobertura. Eu sugiro que, assim, óbvio, se você está desenvolvendo uma aplicação complexa, que é de gestão financeira, que não pode ter erro nenhum, é muito grave ter um erro de cálculo e tal, então você vai ter uma cobertura maior, joga aí 90% de área de cobertura dos seus métodos complexos de cálculos, né? Agora, uma aplicação mais normal, assim, entre 50% e 70% de cobertura, ou seja, os seus testes estarem abrangendo X%, 50% a 70% da sua aplicação, ok, tá? Esse é o quanto a gente testa. Para não ficar só testando e nunca desenvolver, né? E para também não testar de menos. Coverage, cobertura de código, é o que eu acabei de falar, o quanto os seus testes atingem seu código da aplicação. Jacoco é a ferramenta que vai gerar uma estatística do quanto está sendo coberto por testes na sua aplicação. Você roda ele gera um percentual. E aí você consegue analisar dentro de uma paginazinha do Jacoco quais são as áreas não cobertas. Fica verdinho aqui o que foi coberto e vermelhinho o que não foi. Então eu tenho que fazer testes para atingir essa área vermelha, por exemplo. O Jacoco é uma ferramenta para isso. A gente vai ter um vídeo específico, tá? JUnit é o framework que a gente vai estar usando, a gente nem percebe que está usando o JUnit, mas ele traz, por exemplo, a annotation @teste, que é para criar um cenário de teste em si, em cima de um método, e usar métodos de testes literalmente, que seriam os asserts, né? Eu quero verificar se o que eu espero é o que a aplicação está retornando. Então, esses métodos de asserção, que a gente chama, os assertions, eles são obtidos por pacotes do JUnit, tá? A gente vai mostrar isso também no próximo vídeo. O que é mocar e por que mocar? Mocar é você não deixar a aplicação sair de um contexto do seu back-end para testar. E tudo que possa sair, exemplo, os repositórios que podem ir para o banco, a gente moca, a gente disfarça, a gente cria dados fictícios naquele retorno. Então, se for um find all do repository, ao invés de trazer uma lista, vamos supor que seja um find all de carro, ao invés de trazer uma lista de carros do banco, você vai trazer uma lista de carros fixos que você pré-programou e não vai deixar a conexão para o banco, para não criar uma dependência externa, tá?
Não só de banco, tá? A gente pode mocar e deve mocar qualquer coisa que saia da aplicação, né? Vai fazer uma consulta no ViaCep e tal, a gente tem que mocar tudo isso daí. O que significa isolar um cenário de teste? Então é isso, você isolar, mocando tudo que saia da aplicação para você criar um cenário para identificar erro de lógica daquele código, daquele back-end. Mockito é a ferramenta para fazer isso. Eu mostro depois as annotations e a forma de programar e pré-definir o que vai retornar em cada parte mocada. Tipos e níveis de teste. São inúmeros tipos e níveis de teste que tem aí, muitos mesmo. A gente está focando em dois, que são testes de unidade e testes de integração. Teste de unidade, então, é um teste feito em um método que executa só uma lógica específica sem se comunicar com métodos de outras classes. Tá? Então, é um método que faz uma conta, por exemplo. Se a gente tivesse uma aplicação de cálculo, seria o método somar, que recebe dois parâmetros, dois números, realiza a soma e retorna um valor. Essa execução, puramente, é um método que, se eu fizer teste nele, eu estou fazendo um teste unitário. Agora, se eu tiver um método que, quando eu executo ele num cenário de teste, ele chama métodos de outras classes, só dele chamar o método de uma outra classe, ele já não, o teste que eu estou fazendo já não é unitário, é um teste de integração. Exemplo, se eu estou fazendo um teste do findAll, que é um método da controller, ele vai ser um teste de integração, porque eu sei que o findAll vai chamar o findAll do service, o service vai chamar o repository. Vocês percebem que vai mudando de uma classe para outra? Então, se dentro de um método testado, esse método chamar métodos de outras classes, vira um teste de integração. Tá? As annotations básicas para usar com JUnity, eu vou mostrar ali depois, mas as annotations básicas são @teste em cima do método e @Spring Boot Test, que não é do JUnity, é do Spring, que fica em cima da assinatura da classe. Basicamente essas duas. E a gente usa os asserts, que são os métodos de testes do JUnity também nos métodos de teste. Tá? Depois a gente vê certinho isso daí. Cenários de teste é criar um método dentro de uma classe de teste e tem parâmetros pré-definidos e você faz o teste do valor que você espera que seja retornado da sua aplicação em relação ao que a aplicação executa. Tá? E TDD e BDD são metodologias de desenvolvimento que são originadas a partir dos testes. O grupo, o time, desenvolve a aplicação a partir de testes que vão falhando até que o teste passe. Aí passou nesse teste, cria um outro cenário de teste, vai construindo a aplicação enquanto o teste está falhando até que o teste passe. Aí essa é uma metodologia aí, uma cultura de desenvolvimento que é bom a gente saber que existe, embora a gente não vá utilizar no nosso projeto, só para vocês conhecerem algumas opções, tá? Então é isso, pessoal. Próximo vídeo eu vou começar a explicar de forma técnica, mostrando os comandos e tudo mais para fazer mais sentido. Mas esse vídeo é essencial para que vocês entendam os conceitos e as palavras que a gente vai utilizar no decorrer do desenvolvimento, beleza? Valeu!